Olá, eu vou apresentar um artigo sobre a retenção de nitrogênio em cordeiros de ovelhas com um gradiente de infecção por hemoncos contortos. O estudo ele foi realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e de Zootecnia da Universidade Autônoma de Yucatán, no México, e foi publicada na revista Veterinary Parasitology. O Hemonchus contortus, então, ele é um parasita nematóide que acomete ovelhas. Ele está associado à perda de sangue, à redução da ingestão, da digestão e da absorção dos nutrientes, podendo levar à destruição da mucosa abomasal. Quanto maior o número de ovos nas fezes, foi associado que poderia estar ligado a um maior impacto nos pequenos ruminantes, e que os custos de energia e proteína dessa infecção por esse nematóide foram associados ao número de parasitas adultos e também ao estágio da infecção no hospedeiro. A hipótese desse estudo é que os cordeiros das ovelhas infectados com hemoncos contortos, eles deveriam apresentar uma retenção de nitrogênio menor do que os cordeiros livres do parasita, e essa redução ela pode ser diretamente proporcional ao gradiente de infecção estabelecido nos animais. Os materiais e métodos, então. Foi realizada a infecção artificial em 24 cordeiros machos de um rebanho livre de parasitas. Todos esses cordeiros tinham de 3 a 4 meses e o peso médio de 16,7 quilos. Todos esses animais, eles foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais, que permitiu a coleta diária de urina e as fezes de cada animal, desde os 10 dias antes da infecção artificial até o dia 41 após essa infecção. Todos os cordeiros eles foram alimentados individualmente a partir do ganho médio diário de 100 gramas a partir dos 10 dias de infecção. Todos esses cordeiros eles foram pesados todos os dias até o dia anterior do abate humanitário. Foram coletadas amostras fecais de cada cordeiro, e estas foram utilizadas para determinar o número de ovos por grama de fezes de cada cordeiro infectado. As amostras de sangue também elas foram obtidas da veia jugular dos cordeiros, e elas foram usadas para estimar o hematócrito pelo método de microhematócrito. A ingestão voluntária de ração ela também foi medida diariamente, desde o início da infecção artificial até o último dia do ensaio. O consumo médio da matéria seca, proteína bruta e nitrogênio também foram calculados semanalmente. A digestibilidade aparente ela foi estimada semanalmente por uma técnica fecal total padrão. E o teor de proteína bruta dos alimentos, das fezes e a urina foi calculado após a medição do teor de nitrogênio. No dia 42, pós-infecção, os cordeiros eles foram abatidos para obter a carga de vermes do Hemoncus contortus, que foi por meio da remoção do abomaso, o qual foi aberto ao longo da curvatura principal e lavado com pressão moderada para fazer a retirada desses parasitas. Os resultados obtidos, então, foi que o número máximo e mínimo de adultos dos Hemoncus contortus coletados do abomaso dos cordeiros infectados foram de 50 e 3.190, respectivamente. A proporção média de vermes dessas fêmeas adultas foi de 40,4%. A retenção do nitrogênio foi positiva durante todo o período pré-patente e foi relacionada às doses e não foi relacionada às doses do parasita administrado. A infecção
medida com com os ovos por grama, ela não teve relação significativa com o consumo de ração e a retenção de nitrogênio. Ela foi positiva para todos os animais em cada semana que foi estimado. Como a ingestão da matéria seca e o ganho de peso, eles não foram relacionados à infecção, não houve a diluição e a concentração na excreção fecal dos ovos. A discussão, então. Este foi o primeiro estudo avaliando os custos da infecção por hemoncos contortos em cordeiros de ovinos, pelo qual foi utilizada a metodologia de retenção de nitrogênio. Esse estudo ele incluiu cordeiros não infectados e cordeiros infectados que estavam excretando mais de 20.000 ovos por gramas. Apesar da alta taxa de excreção de ovos por grama de fezes, o desempenho desses cordeiros ele não foi afetado. O menor consumo de ração foi descrito como uma característica geral pela infecção dos hemoncos contortos nas ovelhas. Este foi o primeiro relatório sugerindo que o hemoncos contortos aumentou o hematócrito neste estágio inicial da infecção. Essa interação inicial com o parasita pode desencadear a síntese ou a secreção de vários elementos, incluindo de plaquetas e outros elementos da cascata de coagulação. Não foi encontrado nenhum impacto negativo da infecção na retenção de nitrogênio, e, sendo assim, o único efeito relevante da infecção por hemoncos contortos nos cordeiros das ovelhas durante a primeira semana da infecção foi associada à necessidade de manter a homeostase do hematócrito, que foi influenciada pelo gradiente e pelo estágio da infecção. A conclusão, então, foi concluído que o contato inicial do hemoncos contortos e os estágios larvais, ele pareceu afetar a ingestão e os níveis do hematócrito em cordeiros de ovelha com lã, que ainda não haviam sido infectados antes. Uma vez que essa infecção ela estava patente, houve uma redução no hematócrito e uma redução moderada na digestibilidade da proteína bruta observada. Esses aspectos eles podem ser considerados os únicos custos da infecção em cordeiros ovinos, e isso é consistente com a atividade hematófaga desses parasitas. No entanto, a retenção de nitrogênio foi positiva para todos os cordeiros nos diferentes períodos avaliados, não apresentando relação com o gradiente da infecção. Este último ele sugere que os cordeiros infectados eles compensem qualquer desequilíbrio do nitrogênio causado pela infecção por hemoncos contortos. Muito obrigada pela atenção.